Aleluia. Alléluia. Aleluia. Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Saudamos o povo de Deus. C'est avec plaisir de vous accueillir bien ensemble. É muita alegria de vos acolher neste momento. De sacrificar este tempo para acompanharmos este live. Eu quero dizer que este tempo não vai passar assim em vão, você vai beneficiar de uma bênção na sua vida. Pois a palavra de Deus nos diz: eu vos envoie la parole et la parole vous a guéri. Eu vos enviei a palavra e a palavra vos curou. Eu creio que essa palavra vai lhe abençoar no dia de hoje. Não veio à toa, mas veio com um objetivo. Obrigado, você que já está conectado. Diga ao outro, a meu irmão, para poder também conectar-se. Nós estamos aqui para vocês. Queremos que esta mensagem você lhe entenda muito melhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais rápido vamos cantar uma canção. E ao cantar vamos permitir outras pessoas para eles poderem entrar. Então assim vamos avançar com outras coisas. É uma canção conhecida. Você pode entoar esta canção na tua língua. Esta canção que diz: Jesus é o nosso amado. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele é um amado irmão. Jesus te ama bastante. Ele me ama bastante. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor Deus. Quem pode fazer como o Senhor? Quem pode agir como o Senhor? No céu e na terra não há quem opera como o Senhor. Nós viemos bendizer o teu santo nome, meu Deus. Aleluias, 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 aleluias. Aleluia. Obrigado, Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por esta ocasião. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua misericórdia, meu Deus. Não há quem faz, quem dá como o Senhor. Não há quem opera como o Senhor, meu Deus. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus.
Aleluia. alingi yo mingi ndeko na ngai. Aleluia. Glórias a Deus. Soki azali kotika ntango oyo, Se você está a dar esse momento, soki azali kotikala yo ntango se oyo, Deus está te dando esta oportunidade, parce que alingi yo mingi. é porque Ele te ama. Aboyi etokende na perdiction, Ele não quer que você vá à perdição, alingi etokende na lobiko, mas Ele quer que você salve-se. azali ndeko ya bolingo. Ele é o bem-amado. Aleluya. Obrigado, Jesus. Azali ndeko ya bolingo. Ele é o bem-amado. Aleluya. Glórias a Deus. Glórias a Merci Deus. Seigneur. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Azalaka ndeko ya bolingo, Ele é o bem-amado. Aleluia. azali akotikala ntango nyonso ndeko ya bolingo. Ele vai ser e sempre o bem-amado. Aleluia. Glória a Deus. Akulinga Satana, yo lingi bato nyonso, okoboya mokote. Nzamba lola, nzamba bikamwa, tobondeli grâce na yo, Seigneur. Tobondeli bolamu na yo, Papa, kati na biso. Akulinga Satana, Tobondeli bolingo na yo, Masia. yo Tobondeli bolingo na yo, tobondeli bolingo na yo, Papa. Nana kosala lokola yo nzambe, nana kopesa lokola yo Masia. Hallelujah. Likolo na se mosusu azali te, mosusu azali te nzambe. Oya kosala kopesa lokola yo azali te, oya kosala kopesa lokola ona moni te. Dieu dit que le véritable, tu mérites l'honneur de la gloire. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu incomparable. Alléluia. Merci Seigneur. Natango ya lelo, tuzala na pasi na kolela. Nzambe yolobeza esengo kokusana epai na yo. Tina nzambe toye kotombola ita bokonzi na yo. Tina nzambe toye kotangola bolamu na yo. Tina nzambe toye kosanjola bonzambe na yo. Hallelujah. Na ita bokonzi na yo nzambe tolobi merci. Alléluia. Deus é bom. Ele nos ama bastante, assim diz esta canção. Por isso eu estou a convidar o meu irmão, antes de nós mergulharmos na palavra, vamos lhe adorar nas nossas palavras. Vamos pedir o Espírito Santo para estar conosco. Ora lá onde você se encontra, amado. Diz o Espírito Santo para falar para ti uma palavra esta noite. Para que esta noite seja uma noite de bênção. Aleluia. Oh Santo Deus de Israel. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Pai da glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Salvador. Obrigado, meu Pai. Não há quem faça pegar como o Senhor. Não há quem opera. Acho que o Senhor nós te louvamos, nós te exaltamos, Deus, nós te louvamos. Obrigado por esta ocasião. Obrigado por este dia. Voici l'objectif de Nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, manifestou ali que é o nosso Senhor de chamamos a tua presença, Lemos Deus, que invocamos prende a terra da a mão tua graça, a tua utilize-lhe, mão, Senhor, teu poder, desde a unção divina, chamamos, desde a unção Senhor, da que brilha tua no jogo, mão, Senhor. que Oh, ele a disposer, Senhor, do teu servo então, Richard, o papai do Pai morreu, papai do Cumbiccio, Senhor. nós te convidamos, Deus de Israel, nós te convidamos, Deus Todo-Poderoso, Deus
Deus da glória, da graça, te chamamos, te convidamos, te invocamos, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Estamos com o servo de Deus hoje. Já vimos nas publicidades. Estamos a passar bons momentos. Momentos muito importantes na todas as vidas. Para todos que estão acompanhando. Temos aqui o servo de Deus hoje, o Papa Richard. Ele é um dos servos na igreja aqui, a montanha de Sião. Ele vai nos alimentar com a palavra de Deus nessa tarde. Você que estás pronto, irmão. Esta tarde não vai passar assim. Nós na igreja falamos sempre assim. Hoje vai ser abençoado com condição. Esta condição é se você simplesmente ficar atento. A condição é o quê? Se você está concentrado, aleluia. Esta tarde é uma noite não simples, em vão, mas sem tardar. Eu vou dar a palavra no servo de Deus, Richard. Ele vai nos transmitir a palavra nessa noite. O Papa Richard Nzitisi. Deus abençoe você, amado. Amém. Aleluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, prions d'abord. Glórias a Deus. Avant qu'on puisse commencer ce programme, avant que je puisse apporter le message. Antes de começar o programa ou de transmitir a mensagem, prions d'abord. vamos primeiro fazer a oração. Seigneur Dieu, tu es le commencement, tu es le maître, tu es l'auteur de nos vies. Alléluia. Papa, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir partager ta parole avec ton peuple qui est partout dans le monde. Père, nous te disons merci pour ton amour envers nous. Merci parce qu'auprès de toi, hasard n'existe pas. Tu savais dans ton plan qu'aujourd'hui, moi et tes serviteurs, nous allons apporter ton message. Alléluia. Nous bénissons ton nom et nous bénissons ces messages. Et le Saint-Esprit nous aide à pouvoir les transmettre fidèlement. Que ta puissance nous accompagne. Que l'onction soit au rendez-vous. Et que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Merci, merci mes bien-aimés, les hommes de Dieu. Et avant de dire quoi que ce soit, je vais d'abord remercier Papa Manuel. Antes de dizer alguma coisa, quero agradecer ao Papa Manuel. Pour avoir eu cette idée, initiative. Ter esta ideia ou esta iniciativa. Et je sais qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Eu estou a crer que ele está inspirado pelo Espírito Santo. Et avoir ce thème qui dit rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ter tema deste tipo, aproveita o tempo porque os dias são maus.
Je trouve cela vraiment capital en ces jours. Eu acho que é tema de muita importância nos dias de hoje. Et je vais recommander aux bien-aimés qui n'ont pas suivi les 2 premiers intervenants d'aller voir dans le site de Papa Manuel. Eu quero recomendar todos os amados que não conseguiram ver os 2 primeiros intervenientes para irem ver no Facebook do Papa Manuel, vão encontrar lá. Ils seront bénis parce que les 2 premiers intervenants étaient vraiment puissants. E eles vão ser muito abençoados porque os 2 primeiros intervenientes eram poderosas mensagens. Vous serez vraiment bénis parce que les gars qui sont vraiment puissants. Aleluia. Notamment, je ne vais pas rappeler tout, mais Papa Manuel nous a donné la définition de racheter ainsi que la définition du temps. E para não levar tempo, vou só dar uma pequena mensagem daquilo que já se falou, o comprar ou aproveitar o tempo. Ele definiu. Amen. Papa Manuel a levé déjà pour il a tina pour eba pour pensa vraiment et donc on levé pour racheter na temps. Et puis, il y a Papa André qui a intervenu aussi puissamment. E depois o Papa André também que interveniu poderosamente. Bon, c'est un bon yango de ko Papa André yebe su ko eba ko lobela yango su na mujindo nyonso. Il nous a posé une question en disant, est-ce que vous aussi, vous constatez que le temps présent est mauvais ou bien pour vous, le temps reste comme les années passées? E ele colocou uma pergunta na sua narração. Será que o tempo em que vivemos é um tempo normal ou então é igual com os tempos passados? Yambo mote ya pesa ki motuna tina ko lobayes que vous allez pas so sore yango etant comme ya mabe ou bien vous êtes déjà dans la ndenge la bandaka. En tout cas, il nous a mis en cause, chacun de nous, à réfléchir sur cette question. E ele nos colocou mesmo todos a refletir nesta pergunta. E ele aí como me biso que chaque biso le lenge mo ko como a niveau ko comprendre que so cela na mutuna na pesa ki biso. En tout cas, que ceux qui n'ont pas suivi, qu'ils puissent aller voir cela, ils seront bénis. Então, para aqueles que não conseguiram acompanhar, que vão lá ver e vão ser abençoados. Amen. Donc, pour moi, aujourd'hui, je vais apporter ma pierre de construction. Eu vou levar também a minha contribuição. Et je vais essayer d'être beaucoup plus pragmatique. Cela veut dire que je vais être vraiment pratique. E eu vou querer ir mais na prática. La Bible nous parle du temps. A Bíblia nos fala do tempo. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a beaucoup parlé sur le temps. Quando o Senhor Jesus veio na terra, falou muito sobre o tempo. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. A Bíblia declara Deus é o mestre do tempo e da circunstância. La Bible ajoute que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas no seu tempo. Et le verset le plus connu de tous, c'est le verset qui dit il y a un temps pour toutes choses. E o verso que é muito conhecido por muita gente é que diz há um tempo para todas as coisas. Donc vous voyez, on peut faire un tour sur ce qui concerne les temps. Então vocês vão notar que podemos falar muito sobre aquilo que é o tempo.
Nous savons que Dieu n'est pas limité par les temps. Par contre, nous les hommes, nous sommes limités par les temps. Amen. Então entendemos que Deus não é limitado no tempo. Os homens sim são limitados no tempo. Il faut que nous sachions utiliser le temps que Dieu nous a donné. Então devemos ser sábios em usar o tempo que Deus nos deu. Aleluia. Alors toi, mon bien-aimé qui dort, je t'en prie, réveille-toi car le temps est mauvais. Então, para o amado que está dormindo, eu vou lhe dizer, acorda porque os dias são maus. Nous voyons le coronavirus. Nós observamos o coronavírus. Et aujourd'hui, nous n'avons plus la liberté comme on en avait les années passées. E hoje nós não temos a liberdade como tínhamos nos dias passados. Nous sommes confinés. Nós estamos confinados. Et pour cela, nous devons nous réveiller. E por isso devemos acordar. En tout cas, dans la Bible, quand je analysais, quand je fais l'étude de ces thèmes, quando eu faço o estudo desse tema, j'ai découvert qu'il existe 3 sortes de temps. eu vi compreender que existem 3 tipos de tempos. Le premier temps que je vais nommer comme étant le temps de Dieu. O primeiro tempo que eu vou nomear o tempo de Deus. La Bible appelle cela aussi le temps de la grâce. A Bíblia também chama aquilo como o tempo da graça. Là, Dieu dit que, la Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. E lá vamos entender que dia como 1000 anos e 1000 anos pode ser dia para Deus. Ça, c'est le temps selon Dieu. Este ali é o tempo conforme Deus. Et le deuxième temps, c'est le temps de la fin. E o segundo tempo é o tempo do fim. Ce que nous appelons aujourd'hui Apocalypse. O que nós hoje chamamos de Apocalipse. Et le troisième temps, c'est le temps de la visitation. E o terceiro tempo é o tempo da visitação. Cela veut dire quand le temps de Dieu rencontre le temps des hommes, c'est ça ce qu'on appelle le temps de la visitation. Quer dizer, quando o tempo de Deus e dos homens se encontram, lá vimos o tempo da visitação. Alors, laissez-moi ajouter une définition dans ce que Papa Manuel avait donné comme définition. Deixa eu aumentar mais uma coisa aqui. Le verbe racheter le temps, c'est une expression. O termo aproveita o tempo é uma expressão. Cela veut dire aussi que arrêter de perdre le temps inutilement. Isso quer dizer para de usar o tempo inutilmente. Devenons conscients du temps. Vamos tornar conscientes sobre o tempo. Apprenons à bien gérer le temps que Dieu nous a donné. Vamos aprender a gerir o tempo que Deus nos deu.
Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, No livro de Apocalipse está escrito: na mokanda Apocalypse ekomami, apprends-nous à compter le temps que tu nous as donné. Abraão contou o tempo que Deus nos deu. yekosa biso toyeba kotanga babibu oyo nzambe apesi biso. On peut le voir aussi dans le livre de Psaumes au chapitre 90. Podem ver no livro dos Salmos 90, podemos aprender sobre o tempo. ezali na mokanda ya Psaume 90 oyo epai ezokoloba mpona ntango. Amen, amen. Aleluia. Nous allons lire notre premier texte. Là, nous allons faire le fondement d'aujourd'hui. Vamos fazer a nossa primeira leitura e ali vamos ter os fundamentos da mensagem de hoje. tokotanga mokanda ya liboso kuna ni tokoyeba kokota na mojindo ya mateya ya mokola lelo. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, du premier verset au troisième verset. Mateus capítulo 16, 1 até 16. tokoyeba kotanga mokanda ya Matthieu 16 de 1 à 16 à 6. Non, de 1 à 3. 1 à 3. 1 à 3, oui. Ok. Il est écrit, j'attends que vous pouvez le trouver aussi. Sim, nós já encontramos Mateus capítulo 16, 1 a 3. Estou com te deixar. Aleluia. Ok, gloire à Dieu. Il est écrit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Aleluia. Ça, c'est le fondement concernant les signes des temps. Isto é o fundamento naquilo que se fala sobre sinais do tempo. oyo nde ezali fondement na oyo ezali kolobela comme signal ya ntango. Les pharisiens, les sadducéens, les gens qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, Os fariseus e os saduceus, pessoas que serviam, amavam a Deus, basadusia oyo bazalaki bato oyo bali kosalela nzambe sont venus poser la question au Seigneur Jésus. eles vieram colocar pergunta ao Senhor Jesus. awa tomoni bayaki kotuna motuna epai ya Yesu De leur faire voir un signe du temps. Eles perguntaram sobre sinal do tempo. kotuna na bango ezalaki mpona ete bamona sindi moko ezali kolakisa mpona ntango. Et le Seigneur Jésus a dit, quand vous regardez le ciel, vous dites, il va faire beau ou bien il va pleuvoir. Jesus disse, quando vocês verem o céu, vocês podem ter uma ideia, vai cair chuva ou não vai. alobi bayebisi bango te so bomoni likolo botali na likolo bomoni mapata bongo bokoyeba ete mbula ekobeta bie ekobeta te. Et mais vous ne savez pas discerner les signes du temps présent. Mas para vocês discernirem os sinais dos tempos, vocês não conseguem. bongo nde mpo oyeba kososa bilembo ya ntango oyo asuka nde bokoyeba yango te. Bien-aimés, apprenons à discerner les signes du temps présent. Amados, vamos aprender a discernir os sinais do tempo presente. tika ete toyekola kososola babilembo oyo ya ntango tozali. Le temps est mauvais. O tempo está mal. ntango ezali malamu te. Laissez-moi vous donner un exemple. Deixe-me, vou vos dar exemplo. tika topesa mwa ndakisa. Il y a une femme ici en Belgique. Há uma mulher, uma jovem. ezali na ndeko mama moko wana na Belgique. À l'époque, quand elle avait 24 ans, 25 ans, elle était tellement jolie, très belle. Quando ela tinha 24 anos por aí, ela era muito linda. ntango azalaki elenge azalaki kitoko. Et les hommes venaient pour la marier. E os homens vinham para casar ela. bongo mibali bali koya mpona kobala ye. Mais elle refusait. Mas ela não queria. ye abali koboya ntango nyonso. Elle disait, j'ai encore du temps, je suis jeune. Ela dizia, ainda sou jovem, ainda tenho muito tempo.
Je suis belle, vouloir ou pas, je vais finir par me marier un jour quand je le voudrais. Eu sou linda, querendo ou não, quando eu quero eu vou me casar. Et les années qui ont, après les années, E depois de algum tempo, après la sœur a eu maintenant 45 ans. a irmã esteve já com uns 45 anos. Et elle a réalisé que les hommes ne couraient plus après elle. E ela começou a realizar que os homens já não se aproximavam dela. Et à l'heure actuelle, notre sœur a maintenant 50 ans et elle n'est pas toujours mariée. E neste momento ela já está por aí nos 50 anos, mas ainda não casou-se. My God. Et la fois dernière, elle m'a dit, j'ai été surpris par la vie. Je pensais que j'avais du temps, mais aujourd'hui, je réalise que je n'ai plus le temps. E a outra vez disse que eu fui surpreendido com o tempo. Pensava que ainda podia, mas agora já estou com os 50 anos. Après que Bien-aimés, utilisons le temps que Dieu nous a donné. Ne perdons pas de temps inutilement. Amados, vamos aproveitar o tempo que Deus nos deu. Não vamos usar inutilmente o tempo. Le temps n'est pas notre allié. Le temps nous est pas favorable. O tempo não é nosso aliado. Não nos é favorável o tempo. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. David disse, eu era jovem e agora envelheci. Bien-aimé, il y a un temps tu étais jeune, il y aura un temps que tu ne le seras plus. Amados, houve tempo que tu estavas jovem e houve momento que você já não vai mais conseguir. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui que tu ne sauras plus faire quand tu seras vieux. Tem coisas que você pode fazer agora, mas que não vai conseguir fazer depois. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut décider. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attendez plus le lendemain. É agora que tu deves decidir. Agora é tempo de reagir. Não espera o amanhã. La Bible déclare que demain ne nous appartient pas. A Bíblia declara o amanhã não nos pertence. Alors c'est maintenant qu'il faut racheter le temps, bien-aimé. Então é agora que tu deves aproveitar o tempo. Yes. Et aujourd'hui, il faut mettre ta vie en ordre, bien-aimé. Você deve meter a tua vida em ordem agora, hoje. Demain ne t'appartient pas. Amanhã não pertence a ti. Tu ne peux pas repousser toujours demain des choses que tu peux faire aujourd'hui. Você não pode estar empurrando as coisas para amanhã, enquanto você pode fazer isso agora. My God, hallelujah. Il y a des bien-aimés qu'on était ensemble quelques jours passés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble, ils sont morts. Pessoas que estávamos com ele ontem faziam coisas juntos, mas hoje já não estão mortos. Alors la Bible déclare, quand tu entends la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, réagissez. A Bíblia diz, quando entenderes a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Aleluia. Et la Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé.
E a Bíblia diz, desde os tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus é para os violentos. Biblia elobi ke bana ntango Jean Baptiste kino mokona lelo bokonzi ya likolo epesa bino bango bazali violent. Alors tu as besoin de forcer, tu as besoin d'agir. Você deve tomar garra, você deve ir à frente, amado. Esengeli ete ozwa mokano oyeba kokende liboso. Il ne faut pas repousser demain, je vais le faire demain, je vais donner ma vie demain. Quand on était jeune, on disait quand je serai vieux, que je vais servir Dieu. Non. Você não deve falar amanhã que eu vou receber Jesus, amanhã eu vou meter minha vida em ordem. Não, você deve tomar decisão agora. Tika ete ozwa mokano lelo oyo kotika koloba ete na kozela lobi kopusa likambo lelo pusa moko na lobi kosala bongo te zwa mokano lelo oyo. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aproveita o tempo porque os dias estão maus. Salela tango pamba te mikolo ezali mabe. Regarde à gauche, regarde à droite, comment les gens pleurent. Veja à esquerda e à direita quanta gente está chorando. Tala na mupandi mosusu pe mupandi mosusu combien na bato bazali kokolela. Si toi aujourd'hui tu ne pleures pas, ce n'est que par la grâce de Dieu. Se você hoje não chora, é só a graça de Deus. Alors réveille-toi, bien-aimé. Então acorda, amado. Et mets en ordre ta vie. E coloca a sua vida em ordem. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Aceita Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Lisons un autre texte qui est dans le livre de Jean, chapitre 21, au verset 18. João 21, 18. Total mokana Yohane 21, verset 18. Jean chapitre 21, nous allons lire au verset 18. Nous pouvons lire aussi le verset 19. João 21, verset 18, podemos também ler o 19. La Bible déclare, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer à quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec l'apôtre Pierre. Esta é a conversa de Jesus com o apóstolo Pedro. Le Seigneur lui dit, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Jesus disse, quando tu eras jovem, te cingias tu mesmo a cintura. Mais quand tu seras vieux, tu ne sauras plus le faire. Mas quando você envelhecer, já não vai conseguir fazê-lo você mesmo. Tu vas lever tes mains et quelqu'un d'autre va te mettre la ceinture. Uma outra pessoa vai meter o cinto. Et cette personne t'amènera même là où tu ne voudras pas. E esta pessoa vai levar você onde lá você nem queria talvez ir. Et puis il a fini par lui dire, suis-moi. E por fim ele acaba por dizer, siga-me. C'est profond, bien aimé, si vous comprenez cela. É muito profundo se você perceber isto. Amen. Quand tu es jeune, tu fais ce que tu fais. Quando você é jovem, você faz o que você quiser. Tu peux te réjouir comme tu veux. Você pode se alegrar como você quiser. Mais il y aura un moment dans ta vie que tu ne sauras plus le faire.
Mas haverá momento na vida que você não vai conseguir fazer mais. Aujourd'hui, tu peux décider comme tu veux. Hoje você pode decidir como tu quiseres. Mais il y aura un moment où tu ne sauras plus décider. C'est les autres qui vont décider à ta place. E haverá momentos que você já não vai decidir, mas outras pessoas vão decidir por você. Et alors aujourd'hui, si tu sais parler, si tu sais décider, je t'en prie bien aimé, décide et prends l'action, fais l'action, fais quelque chose. Então, se você pode decidir hoje, amado, toma a decisão e vai em frente. Arrêtez de perdre du temps inutilement. Et para de perder tempo inutilmente. Et je vais ajouter une chose. Eu quero aumentar uma coisa. J'ai souvent entendu les gens dire, on a tout essayé. Já compreendi pessoas dizendo que experimentei tudo. Mais j'ai échoué. Mas eu falhei. Maintenant, je tourne vers Dieu. Donc, Dieu est maintenant à la dernière position. Agora eu volto para Deus. Deus é a última posição. Et pourtant, il fallait que nous commencions par Dieu et non par les hommes. Afinal de contas, tínhamos que começar com Deus e não com os homens. J'ai vu les gens qui ont été malades après avoir dépensé tout l'argent, consulté tous les médecins, ils n'ont pas été guéris. Ils se tournent maintenant vers Dieu à la dernière position. E eu já vi pessoas que ficaram doentes, sofreram tanto, gastaram todo o dinheiro e no fim voltaram para Deus. Ça, c'est pas bien. Isto não é bom. Ça, ils ont perdu du temps pour rien. Eles perderam tempo para nada. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous serez donné par-dessus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e o resto vos será acrescentado. Si quelqu'un a compris, je veux dire par là que le fait de racheter le temps va vous faire gagner du temps. Amen. Se alguém me compreendeu, isso quer dizer aproveitando o tempo e ganhando tempo. Et puis cela va t'épargner de la souffrance inutile. E isto vai te proteger contra sofrimentos inúteis. Cela se trouve dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de la femme au perte de sang pendant 12 ans. E vocês podem encontrar essa história na mulher que vertia sangue durante 12 anos. Je vous avais promis que je vais être pratique. Eu disse que você é prático. Bien aimé, cette dame a souffert pendant 12 ans. Irmãos, esta mulher sofreu durante 12 anos. Elle a consulté tous les docteurs de son temps. Ela consultou todos os doutores do seu tempo. Mais sa maladie ne guérissait toujours pas, ça s'empirait. A sua doença não curava e tornava cada vez mais complicado. Et la Bible déclare, elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent.
E a Bíblia declara que ela gastou tudo que tinha como dinheiro. Et heureusement pour elle, elle a entendu parler de Jésus, que Jésus passait dans la ville où elle habitait. E pela graça ela entendeu que Jesus estava passando na estrada. Elle a entendu parler de Jésus. Ela compreendeu falar de Jesus. Et elle a saisi l'opportunité, l'occasion. Ela agarrou a oportunidade, ela pegou aquela ocasião. C'est maintenant ou jamais. É agora ou nunca. Elle s'est dit dans son cœur, si j'arrive seulement à toucher le bord des vêtements du Seigneur Jésus, je serai guéri. Ela disse, se simplesmente eu tocar nos vestimentos de Jesus, eu serei curado. Et par toutes ses forces, toute sa volonté, elle a pris la décision, elle est passée à l'action, elle a été guérie. E com toda a força, toda a convicção, ela foi em frente e fez a prática. Bien aimé, je vais dire par là, cette dame a perdu 12 ans. Et par après, elle a touché Jésus. Ben, si elle avait commencé par toucher Jésus, elle n'allait pas perdre ses 12 ans. Esta mulher perdeu 12 anos porque não tocaram a Jesus. Mas quando ela tocou Jesus, tudo se curou. Quer dizer que ela, se ela tocasse primeiro Jesus, não perdia os 12 anos. Et aujourd'hui, toi aussi, tu as l'opportunité de toucher Jésus par la parole que les hommes de Dieu prêchent. E você também tem a oportunidade de você tocar em Jesus pela palavra que os homens de Deus estão a pregar. Au lieu de perdre du temps, gagner du temps. Commencez par Jésus, touche Jésus et tu vas gagner encore du temps et de l'énergie. Em vez de você perder o tempo, você ganha o tempo e vai ganhar até energia. Amen, amen. Aleluia. Cette dame est allée voir Jésus en dernière position. Et pourtant, elle devait commencer par Jésus, au lieu de commencer par des docteurs. Esta mulher foi ver Jesus na última posição. Normalmente seria melhor começar com Jesus, mas ela começa com os doutores. Alors, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Então, aproveita o tempo, porque os dias estão maus. En utilisant le temps, en faisant de sorte que le temps soit bien compté, bien utilisé, nous allons gagner du fait que nous n'allons plus perdre du temps inutilement. Se nós usarmos melhor o tempo, nós ganhamos. Ganhamos porque não vamos perder. Amen, amen. Amém. Et laissez-moi vous parler aussi de l'histoire de Zachée. Olha, eu vou vos dar uma pequena história do Zaqueu. Zacheu. Bien aimé, la Bible dit que Zachée était un homme de bonne vie. Il n'était pas pauvre. Então, o Zaqueu era um homem de boa vida, ele não era pobre. Il était collecteur d'impôts, aujourd'hui on peut dire banquier. Ele era um coletor de imposto, como homem do belasting ou então um banqueiro. Et il a entendu parler que Jésus passait dans son village.
ela entendeu que Jesus passava na sua cidade. Zachée a dit aujourd'hui ou à jamais. Zaqueu disse hoje ou nunca. Et la Bible nous dit que Zachée était petit de taille. E ele era de baixa estatura. Et sa taille lui empêchait de voir Jésus. A sua altura lhe impedia ver Jesus na multidão. Il avait presque tout. Il avait l'argent, il avait le renommé, il avait une grande stature, mais il avait un handicap. Sa taille lui empêchait de voir Jésus. O Zaqueu tinha dinheiro, tinha casa, tinha quase tudo, mas a altura dele, no meio de muita gente, ele não conseguia ver Jesus. Bien aimé, tu peux avoir tout. Tu peux être riche, avoir des voitures, de belles maisons. Mais qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus? Você pode ter tudo, carro, você pode ter dinheiro, pode ter isso e aquilo, mas o que te impede de você ver Jesus? Et si c'était moi aujourd'hui, je pouvais dire, bon, comme il y a la foule, je ne vais pas avoir honte, je vais attendre que la foule puisse se dissiper, la foule puisse partir. Se fosse, por exemplo, eu poderia dizer, pronto, vou esperar até que o povo se espalhe e assim eu vou conseguir ver Jesus. Donc, je pouvais dire, bon, je vais attendre jusqu'à ce que Jésus sera chez lui à la maison et je vais aller lui voir là-bas. Eu poderia dizer, não, vou esperar até que Jesus vai chegar na sua casa e assim eu vou chegar lá para ele ver. Mais Zachée n'a pas agi comme ça. Mas o Zaqueu não agiu assim. Zachée est allé monter dans un arbre. O Zaqueu subiu numa árvore. Il a dit, je veux voir Jésus. Ele disse, eu quero ver Jesus. Alléluia. Je n'attends pas demain, je n'attends pas que les gens dispersent, je n'attends pas qu'ils soient chez lui dans le calme. C'est maintenant. Eu não vou esperar que as pessoas vão se dispersar, que ficam calmos ou ficam onde, mas eu quero agora. Et il est monté dans un arbre. Ele subiu numa árvore. Amen. Vous m'entendez? Yes. Amen. Glória a Deus. Il est monté dans un arbre pour voir Jésus. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Et voilà maintenant la révélation, bien aimé. Lui qui a voulu voir Jésus, il a été vu par Jésus. Veja a revelação. Ele que queria ver Jesus, Jesus que ele viu. Aleluia. Mais si tu veux voir Jésus, Jésus te verra. Olha, eu vou lhe dizer, se você quer ver Jesus, Jesus vai te ver você. Amen. Ne poussez pas demain, ne poussez pas dimanche, ne poussez pas la semaine prochaine. It's now. Você não espera amanhã ou depois da manhã, mas é agora. Rachetez le temps. Demain ne t'appartient pas. Aproveita o tempo, amanhã não pertence para ti. Zachée a mis le temps en valeur. Il a utilisé son temps. O Zaqueu, ele colocou o tempo no valor e ele usou esse valor. Et Jésus l'a vu, Jésus lui a honoré en disant, aujourd'hui je vais loger chez toi.
E Jesus, ele viu esse elogio ao Zaqueu e disse que hoje eu vou estar na sua casa. Na bongo Yesu komona yango lolenga salila sai salvela ke akolbala yeke lelo na koya kovanda pa ina yo. Aujourd'hui, Jésus lui a honoré. La foule suivait Jésus, mais Zachée a reçu Jésus chez lui à la maison. E hoje nós vimos que Zaqueu, ele subiu na árvore e assim Jesus conseguiu entrar na casa de Zaqueu. Na bongo to komona ete Yesu akoyeba kokende tino na ndako ya Zakai yake kovanda kwake kulala. Bien-aimé, accepte Jésus, ouvre ton cœur et Jésus va se loger dans ta vie. Amados, abre o seu coração e Jesus vai entrar e viver no seu coração. Amen, amen. Alléluia. Yes. Amen. Nous courons derrière le temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons respecter le temps. Lisons notre dernier texte, s'il vous plaît, et puis nous allons prier. Vamos ler o último texto, porque o tempo mesmo está mal. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Luca 19, 41 à 44. Aleluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Amen. Luca 19. Luc chapitre 19, 41 à 44. Ok, Lucas 19, 41 até o 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en l'ayant vu, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Waouh! Il y aura des temps difficiles dans ta vie parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Alléluia. Il y aura des moments difficiles qui vont venir dans ta vie parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Alléluia. Donc cela veut dire, bien-aimé, quand Dieu te visite, accepte-le, ouvre-toi à lui. C'est comme ça que les malheurs qui ont été cités ici ne t'arriveront pas. Então quer dizer que, amados, quando o tempo está lá, você abre o seu coração e aceita o Senhor, porque esses males que estão aqui não acontecerão na sua vida. Quand Jésus a vu Jérusalem, Jésus a pleuré. Quando Jesus viu Jerusalém, ele chorou. Il a dit, si tu savais, si tu as reconnu le temps où je voulais te sauver. Ele disse, se você soubesses o tempo que eu queria te salvar. Mais maintenant, cela t'est caché. Tu n'as plus cette grâce. La grâce est déjà partie. E agora, a graça já partiu-se a graça. Tes ennemis viendront sur toi et ils te détruiront. Os inimigos vão vir em ti e vão te destruir. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où je suis venu te visiter.
Porque não reconheceste o tempo que eu vim te visitar. Et comment me le bien de pas battre au yé baki kotika ko sosolata mote oyo ngana yaki pour nakuta na yo. Il est vrai que dans le monde, nous voyons des escrocs, nous voyons le mal. Mais cela ne veut pas dire que les bons hommes de Dieu n'existent pas. Ils sont là parmi nous. Alléluia. Quer dizer, durante o tempo da história da humanidade tem falsos e bons. Não quer dizer porque tem muitos falsos, não tem bom. Não, tem também bons servos de Deus no meio de todos. Lolenge mokona komoni samanatamu tozalina odu soli komona ele komoni saite ikokola basali ya lokuta basali ebele. Lolenge moko komi ya lokuta basali ya malamu pe basali. Alors, bien-aimé, prends la décision et cherche les bons hommes de Dieu. Ils vont vous aider. Então tome a decisão, busque pelos bons homens de Deus e vai ser ajudado. Ya mwana zwa mokano luka basali nzambe malamu ko leto bayeba ko sumayo. Amen, amen. 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 En tout cas, que Dieu bénisse sa parole, Dieu bénisse son peuple, Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté ces messages, que leur vie soit transformée. Então Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa a todos que acompanharam, que as suas vidas sejam abençoadas no nome de Jesus Cristo. Que kola pambo na mabota oyo nyose itu kola na makomi oyo maroba oyo kola le pambo na moto nyose yoki yango kola le pambo na minora. Et pour ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus, je veux dire que c'est simple et c'est facile. Para quem quer receber ou seguir Jesus, eu vou lhe dizer que é simples e muito fácil. Na oyo aliko yamba Yesu na liteli facile ya mwana na ningolo ba. Ouvre seulement ta bouche et dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Un point, un trait. C'est fait. Você abre só a sua boca e diz assim, Senhor Jesus, eu abro meu coração, venha na minha vida, seja o meu Senhor e meu Salvador. Amém. Só isso, ponto final, não há muita história disso. Então, Yesu mokoji yaka okota motema na ngai. Sana oyo lingate bombo na ngai. Ya moko desengelo sa. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prier pour finir et je vais rendre la parole à Papa Mani. Prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu es notre papa. Merci parce que tu as parlé à travers ton serviteur. Seigneur, merci pour cette parole et je sais que cette parole va bénir ton peuple. Seigneur, fais grâce pour que cette parole soit comme une sémence que le Saint-Esprit va arroser et que cela va produire des fruits dignes de toi, Papa. Que tu sois béni en toutes choses. Merci pour les vies que tu touches. Merci pour les délivrances que tu accordes. Merci pour les guérisons que tu accordes. Parce qu'en toi, nous avons l'espérance. En toi, nous avons tout ce que nos cœurs désirent. Papa, merci pour ce programme. Je sais que tu vas bénir encore ton peuple dans les jours qui vont venir, quand les autres hommes de Dieu vont intervenir. Merci parce que tu as commencé ce programme et je sais que tu l'amèneras jusqu'au bout. Et papa, la gloire est pour toi. Bénis les hommes de Dieu qui vont participer et bénis chacun de nous qui vont écouter ces messages. Et c'est là au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je vous remets la parole. Salva de palma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa o Papa Richard. Foi muita bênção e muita profundidade. Nós falamos desde o início. Não vai sair como você vieste. Se você está concentrado. Também vimos e nós acompanhamos muito bem. Olha, eu comi muito bem. Deus abençoa você, papai. Deus abençoa você, homem de Deus. Como falamos aqui no fim, é fácil receber Jesus como Senhor Salvador. E nós falamos assim.
que ba église ezali partout. As igrejas estão em todos os Basali lugares. na Nzambe ya lokuta bazali partout. Há muitos falsos servos de Deus, Ndenge mpe basali ba Nzambe ya malamu bazali partout. como também os bons servos também estão em todos os lugares. Ntango oyoki Quando você ouvir a palavra de Deus, oyo touche bomoi na yo, aquilo que tocou no seu coração, ozwi mokano, você toma a decisão. oyambi Yesu mokonzi bomoi, Receba Jesus como Senhor e conseil na biso Salvador, ezali o nosso conselho. ende epai ya basali na Nzambe. Busque pelos servos de Deus, Oyo ozali na conviction ke bazali basali na Nzambe malamu. aqueles que você tem convicção que temem em Deus. Kende bakoyeba kosunga yo mpona parcours ya vida Vá, nyonso. e eles vão ajudar você para o teu percurso espiritual. Ndenge esalamaki mpa na biso mpe baoyo Aconteceu conosco também. ezali na basali na Nzambe basungaki biso Houve servos de Deus que nos ajudaram no mpona passado toyeba kokóma oyo tozali mokolo, para chegarmos até onde nós estamos. mpona pambola biso, Deus abençoe a todos. mpona pambola biso baoyo toyoki Deus yango. abençoe a todos que ouviram essa palavra. Ntango ososoli yango kopambolami, Quando você entendeu e fosse abençoado, partage message oyo bandeko mosusu te, partilhe essa palavra com muitos outros mpona irmãos, bango mpe bazala beni. para também eles serem abençoados. Na repete susu mpona pambola bino Eu na partage. repito, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. mpona pambola ministre de Dieu aujourd'hui, Deus abençoe o ministro de Deus hoje, mpona mosala oyo makasi osali na para o mokolo, grande trabalho que fez hoje. mpona pambola ministère na yo, Deus abençoe até o ministério esiki babe bakoyo aleka kopambola mpe libota na yo. e Deus abençoe a sua família. Tuyambi yango na kombo na Yesu. Nós recebemos em nome de Jesus. Amen, amen, amen. Amém. Amen, Amém. amen, amen. Alors, activité oyo, Essa atividade ezali activité moko oyo tobandaki depuis tobandaki yango, é uma atividade que estamos a efetuar, uma campanha. tozali koloba mpe ntango nyonso biso tovandi na mboka oyo babengi Boma. Nós estamos situados na cidade chamada Bom. Tozali église moko sel et lumière. Nós somos a igreja Sal e Luz. Soki ovandi aux environs, Se você vives no arredor, ozangi esika okende chaque dimanche, não tens onde ir nos domingos, contacte biso église sel et lumière à Boma. você pode nos contactar Sal e Luz de Bom. Lenge moko nde nauti koloba na ebandeli. Conforme disse no início, Nde totomona serviteur de Dieu Papa Richard vimos o homem de Deus, o Papa Richard. azali koevre na église Monsignon, Ele está a obrar na igreja ao Monte de Sião. evandi na mboka babengi Oboken. Está na cidade chamada Oboken. Soki bozali aux environs, Se vives nos arredores, olingi ozala basoutenir yo pour le vie você spirituelle, quer ser ajudado na vida espiritual, okoki kopusana na église pode se aproximar naquela igreja kuna oyo ozali sungu esengeli. e você vai ser ajudado para a sua vida. Chaque fois tokozwa basali na Nzambe lolenge na lolenge na esika Cada vez vamos ter servos de Deus diferentes. bazali mpe na baministère différent. Também tem os seus respectivos ministérios. Donc yango wana kolo apambola biso Por davantage, isso Deus nos abençoa mesmo. donc ozangi epai ya kokende Você não tem onde ir, talvez. na bakombo oyo nali kotanga deja, Esses nomes que eu já estou citando na aqui, baministère oyo tozali kotanga deja, esses ministérios que estamos apresentando oyo aqui, baproche kuna mpona ete você pode se aproximar a eles vie spirituelle na yo ezala nourricha para que a sua vida espiritual possa ser alimentado mais ainda. kolo apambola biso davantage. Deus abençoa vocês. Merci Aleluia. mpona yo ndeko oyo topetaka attention na yo. Obrigado, irmão e irmão que está acompanhando. Merci mpo okóma kino na suka, Obrigado por estar conosco até aqui. yebi kozali béni. Eu sei que você está abençoado. Peut-être kozala mpe na mposa prière mo Pode spécial. precisar de uma oração especial. Bakombo na biso ezali mpe mamero ya telefone ezali. Os nomes estão lá. Você entra nas nossas páginas, pode encontrar nossos números. Kota kuna na kati ya page na biso jwa numero benga biso a particulier to bakosolola. Entras lá nas páginas, manda mensagem, vai receber um número e vamos entrar em contato com você. Parce que ezala baprière mosusu esengi nde ezala en plein air boye. Tem outras orações que são públicas Yango wana tozokolobela na lolenge wana. e por isso nós falamos assim. nakanisi mpona mokwana lelo Então, por hoje, tosuki wana terminamos aqui. kolo apambola biso Deus abençoe a todos nós bolo peke na tous e bom fim de semana. kobosana te vendredi prochain Não esqueça, mas não é para esquecer. racheter leta ezokobimela lolenge ndenge na te Aproveita o tempo, está vindo de muitas formas essa mensagem. mosali na banzambe mosusu akozala susu vendredi prochain A próxima sexta-feira vamos ter mais um outro homem de Deus. oyo
vai cavar, vai aprofundar, vai mergulhar, vai abrir revelações, aquilo vai ficar quieto. Afinal, tudo aquilo é um pacote de bênção só para você. Deus abençoa a todos. Terminamos aqui no nome de Jesus. Bye, bye. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Tchau. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.